Boa noite a todos. A paz de Jesus possa estar no coração de todos e também daqueles que se encontram assistindo à reunião à distância. Gostaria de, inicialmente, agradecer a direção, a oportunidade de aqui estar junto com vocês, para a gente conversar um pouco, aprender juntos. Também gostaria de parabenizar a casa pelos 67 anos de acolhimento, sempre todos nós muito bem recebidos aqui, e então que a instituição possa ter muitos mais anos aí pela frente. E para a noite de hoje, nós vamos falar sobre o tema ocorrências históricas no início do século XX. Eu fiz um levantamento, encontrei uma grande quantidade de fatos e informações ligadas à doutrina espírita dentro desse período que seria a primeira parte do século XX, né, de 1900 a 1950 aproximadamente. E percebi também que o trabalho de consolidação da doutrina espírita em terras brasileiras não foi um processo fácil, muito pelo contrário. E muitos irmãos, verdadeiros missionários do bem, aqui encarnaram para que essa obra pudesse ser realizada. Então, a minha proposta de hoje seria conversar um pouco com vocês sobre alguns desses missionários que aqui vieram encarnar para essa tarefa. Eu começo, então, falando sobre Eurípides Barçanufo, que nasceu a 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais. E desde muito jovem, ele mostrou aptidão para ensinar. Ainda pequeno como aluno, ele ajudava os colegas que tinham dificuldade na escola. E ao crescer, se formou e passou a trabalhar como professor. Além disso, ele nasceu num berço católico. E na fase adulta, ele chegou inclusive a ser presidente da Conferência de São Paulo. São Vicente de Paula, desculpe. Mas acontece que ele tinha um tio que era seguidor da doutrina espírita e trabalhava num centro na localidade de Santa Maria. E Eurípides, sabendo desse fato, tentava convencer o tio que ele se encontrava em erro. Aqui nós devemos lembrar que, na época, os seguidores da doutrina espírita eram considerados, às vezes, como loucos. O espiritismo era considerado uma obra do demônio. E considerava-se que seus seguidores estariam fadados à perdição. Então, Eurípides Barçanufo, dotado das melhores intenções, tentava convencer o tio a abandonar a seara espírita. Certa vez, numa conversa, o tio diz para ele: eu não consigo convencer você porque não sou dotado de tanta cultura. Mas sei quem pode fazer isso. Então o tio oferece para ele o livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. E o jovem Barçanufo lê aquele livro, fica muito interessado. E lá ele encontra muitas respostas a dúvidas que ele tinha. E assim, curioso para conhecer mais, ele decide ir até o Centro Espírita Fé e Amor, que era frequentado pelo tio. Durante essa passagem, onde ele vai até o centro, acontece um fato interessante. Ele tinha algumas dúvidas a respeito da passagem evangélica das bem-aventuranças. Então, durante a reunião mediúnica, um pensamento vem à mente de Eurípides. Eu não consigo entender as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista me elucide através do médium Aristides. Acontece que o médium Aristides era uma pessoa simples. Ele era semi-analfabeto. Passados alguns minutos, entretanto, esse mesmo médium expõe sobre as bem-aventuranças, sem saber o que Eurípides havia pedido mentalmente. Ao terminar essa exposição, a entidade que havia se manifestado mediunicamente através de Aristides conclui com a saudação:
paz, João Evangelista. Então, esse fato impressionou muito Eurípides Barçanufo. Afinal de contas, como médium, poderia ter identificado o pensamento dele. Além disso, como alguém dotado de pouca cultura poderia fazer uma exposição tão luminosa? Então, ali ele percebe que o fenômeno é real e passa a se dedicar ao estudo da doutrina espírita. E sempre estudando, conhecendo cada vez mais. Posteriormente, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, do qual ele foi presidente por 12 anos. Além disso, em 1907, não deixando de lado o seu talento para o magistério, ele também cria o Colégio Allan Kardec, no qual muitos órfãos e pessoas humildes receberam gratuitamente a educação. No campo mediúnico, Eurípides Barçanufo possuía algumas mediunidades, entre elas a de cura, e também ele tinha a capacidade de se desdobrar espiritualmente, ou seja, ele estava num lugar e aparecia em outro. Certa vez, em estado de desdobramento, ele retorna, e ao retornar desse desdobramento, comenta com os presentes: fui até um lugar fazer um parto, e a criança estava numa posição errada no momento do nascimento. Foi um parto difícil, mas correu tudo bem. Só que o pai da criança não sabe o que aconteceu. Não sabe que eu fui até lá. Ele virá à minha procura sem saber do que aconteceu. E, de fato, em pouco tempo, chega o pai à sua procura, solicitando que venha, pois a esposa está em trabalho de parto e a parteira necessita de auxílio. Eurípides Barçanufo então diz: acalme-se, eu já estive lá, a criança nasceu e está tudo bem. Só que aquele senhor não acredita. Afinal de contas, só havia uma estrada e ele não tinha cruzado com ninguém pelo caminho. Então insiste para que Eurípides vá até sua casa. Eles vão. E lá chegando, encontram a mulher e a criança bem. A senhora, inclusive, ao ver o médium, comenta: não precisava voltar não, senhor Eurípides, está tudo bem. Agora vou comentar uma outra passagem. Essa passagem está descrita no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier. Vemos então o nosso biografado em desdobramento, subindo até plano elevadíssimo, onde para seu júbilo encontra-se na presença de Cristo. Porém, ali comparecendo, percebe que Jesus chora. Então ele pergunta para o mestre: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então Eurípides Barçanufo, muito impressionado, nunca revelou a ninguém sua visão. E desde aquele dia, entregou-se aos necessitados e doentes, sem sequer repousar por um dia, servindo até seu desencarne. Desencarne esse que vai acontecer a 1º de novembro de 1918, tendo sido ele vítima da pandemia de gripe espanhola. E ele ficou conhecido como o apóstolo do Triângulo Mineiro. Nós vamos continuar falando um pouco sobre os missionários da doutrina espírita, início do século XX. Vamos falar um pouco agora sobre aquele que seria o primeiro prefeito do município de Matão. Falamos de Caibar Schutel. Nascido em 22 de setembro de 1868, fica órfão aos 9 anos de idade, sendo criado pelo seu avô. O primeiro ofício dele, sua primeira profissão, foi como prático de farmácia, adquirindo grande experiência nesse ramo. Após algum tempo, resolve mudar-se para o Rio de Janeiro. Mudar-se do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. No vilarejo de Matão, ele funda a primeira farmácia do local. Na condição de farmacêutico, doava com frequência medicamentos gratuitamente para as pessoas mais necessitadas.
Nunca negava ajuda a quem ao procurasse, sempre servindo de boa vontade. Nessa época, ele começa a ter sonho com seus genitores e tenta entender o que se passa. Primeiramente, ele procura o padre local, mas esse não consegue lhe explicar o que está acontecendo. Quem lhe traz algumas respostas é Manuel Calixto, que era filho de um espírita residente na região. Ele ficou interessado pelo assunto, encontrou algumas respostas, então pede ao pai de Manuel Calixto que lhe permita assistir a uma sessão espírita. Só que o senhor Calixto diz que não faz mais sessões, porque ali só se comunicavam espíritos que pediam missas. E os pedidos, sendo muitos, ele não tinha dinheiro para atender a todos. Mas Caibar Schutel insiste e consegue convencer Calixto a realizar a sessão espírita. E não aparece nenhum espírito pedindo missas, mas sim uma entidade que faz uma mensagem de elevado teor espiritual. Ele então se convence e se converte à doutrina, estudando e conhecendo cada vez mais. Posteriormente, ele vai fundar também um centro espírita, batizado de Amantes da Pobreza. Isso ocorre em 1905. Acontece que devido a ele ser a partir de agora ser um espírita, esse fato chama a atenção do padre da cidade, que então propõe um boicote à farmácia, além de pedir ao delegado que feche o centro espírita Amantes da Pobreza. Mas Caibar se ampara na Constituição de 1891 e vai até a praça pública fazer um discurso em defesa do centro espírita e da livre manifestação das escolhas religiosas. Esclarecemos, então, que a Constituição de 1891 foi a primeira da era republicana e ela vedava a obstrução a cultos religiosos. Sendo assim, como poderia o delegado fechar a instituição espírita sem ferir a letra da lei? E assim o centro não foi fechado, continuando ele sua atuação em Matão. A respeito desse personagem, ainda gostaríamos de destacar que ele fundou o jornal O Clarim, jornal esse que existe até os dias de hoje, na cidade de Matão, e também a Revista Internacional do Espiritismo. Através desses dois periódicos, transmitiam-se e se transmitem até hoje muitos conhecimentos e ensinamentos doutrinários. Inclusive, a Revista Internacional do Espiritismo circula atualmente em 26 países. Caibar Schutel recebe, então, o apelido de bandeirante do Espiritismo, já que foi um desbravador e divulgador da doutrina pelo interior do Brasil. Na noite do desencarne dele, em 30 de janeiro de 1938, ele se manifesta em espírito e pede ao médium Urbano Xavier, através de psicografia, que coloque em sua lápide a inscrição: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Dando sequência ao nosso levantamento histórico, gostaríamos agora de falar um pouco de Anália Franco. Nossa irmã nasce em 1º de janeiro de 1856 e desencarna a 20 de janeiro de 1919. E essa irmã, aos 12 anos, já auxiliava sua mãe no magistério, sendo sua mãe professora. Mais tarde, quando cresce, ela também vai se formar como educadora. E ela sempre muito preocupada com a questão social, em 17 de novembro de 1901, inaugura a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, cuja finalidade era amparar, instruir e educar crianças pobres e os indigentes da capital de São Paulo. Ela assumiu durante toda a sua vida a missão de erradicar o analfabetismo e combater a miséria. E para isso, ela colocava em prática seus planos, sendo atribuída a ela a frase: conceber o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Em 1903, com o mesmo pensamento, ela funda o Asilo Creche, que era um sonho antigo. Nesse local, atendia viúvas, mães abandonadas e seus filhos. Realizavam-se ali diversas oficinas profissionalizantes, com o objetivo de diminuir a necessidade de esmola, pelo desenvolvimento da educação e do trabalho.
E para manter todas essas obras assistenciais, ela contava com diversos auxílios, além de, por inúmeras vezes, ter colocado do próprio salário os recursos necessários para as obras. Mas vem a Primeira Guerra Mundial e a economia do Brasil passa por dificuldades. Os donativos diminuem. Mas ela, longe de desanimar, preocupada com suas obras, começa a organizar festas, bate em todas as portas possíveis, e não sendo suficiente, sai através de diferentes cidades do estado de São Paulo em busca de donativos. E é numa dessas viagens em busca de donativos que vai ocorrer uma bela passagem que está narrada no jornal Estado de São Paulo, de 25 de abril de 1967. Então, Anália Franco tinha chegado em Ribeirão Preto, convidada por Alexandre Gomes de Abreu, que era um líder espírita. E acontece que nessa cidade também havia um padre, que era conhecido como Padre Euclides, conhecido por fazer muitas obras de caridade. Então, Anália Franco decide conhecê-lo pessoalmente. O encontro se daria na Sociedade Legião Brasileira. Acontece que, devido a ela ser reconhecidamente uma espírita convicta, os dirigentes da sociedade ficaram muito apreensivos, já que esse encontro entre um membro da Igreja Católica e uma adepta da doutrina dos espíritos poderia ser bastante desagradável. E chega o momento do encontro. No entanto, para a surpresa de todos os presentes, Dona Anália, ao vê-lo chegar, o padre, cumprimenta-o respeitosamente, dizendo com toda a humildade: Padre Euclides, eu vim a Ribeirão Preto para aprender com o Senhor a praticar a caridade. E, para a surpresa de todos também, o padre responde: a senhora está enganada. Não veio aprender, mas sim ensinar. Eu tenho esta batina, que me abre muitas portas, e até mesmo muitas bolsas. A senhora professa uma doutrina tão nobre quanto qualquer outra, mas ainda pouco compreendida, e que lhe dificulta os passos. Mas eu e a senhora seguimos o mesmo caminho, procurando minorar o sofrimento alheio. Esta é a verdadeira lei de Deus. E dessa forma, quebrou-se qualquer ambiente de tensão, e a cordialidade passou a prevalecer. No dia seguinte, o padre Euclides visita Anália Franco, levando o primeiro donativo. Então, nós conseguimos ver nessa passagem que a verdadeira caridade, ela não estabelece muros, mas sim pontes entre as pessoas que realmente a praticam de coração. Voltamos agora para o livro A Vida Escreve, de psicografia de Chico Xavier. Vamos encontrar também uma passagem sobre Anália Franco. Então a mensagem começa assim: a doente se queixava em desespero. A senhora, que lhe velava o leito, perguntou: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe a água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, no ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda, como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Perguntou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar contudo a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue. Então a enferma cai em crise de lágrimas. Chora muito e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou
é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma. Leia o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas, e a enferma asserenada ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada, em reequilíbrio, beija-lhe as mãos e lhe dá os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. E para nós aqui fica a lição dessa senhora, como a humildade e a paciência, que acabou produzindo o entendimento. E para encerrar esse levantamento, eu gostaria de falar brevemente sobre Adelaide Câmara, que ficou conhecida pelo pseudônimo de Aura Celeste. Ela nasce a 11 de janeiro de 1874 e desencarna em 24 de outubro de 1944. E aqui temos mais uma professora, né? Professora de profissão. No ano de 1898, passou a sentir manifestações mediúnicas. E sob a orientação de Bezerra de Menezes, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, começa a trabalhar no Centro Espírita Ismael como médium psicógrafa. Algum tempo depois, se apresenta para ela o doutor Joaquim Murtinho, médico espiritual, que, por intermédio de Aura Celeste, trabalhou na cura e tratamento de muitos doentes e necessitados. Ela, assim como Eurípides Barçanufo, também possuía a capacidade de se desdobrar espiritualmente. Sendo assim, ia até outras localidades trabalhar, aplicando passes e tratando as pessoas. Inclusive, ela ia para muitos lugares do Brasil. Em 1924, ela passou a focar seus esforços na assistência aos órfãos e aos velhinhos desamparados. Com a ajuda de alguns confrades, como João Carlos de Carvalho, que angariava donativos para essa finalidade, mas que desencarnou antes de ver a obra concretizada, e também com o auxílio do senhor Lopes, que era dono da Casa Lopes, ela conseguiu, finalmente, em 1927, fundar o Asilo Espírita João Evangelista. Esse asilo existe até os dias de hoje. Dizia que o ideal de sua existência era ser mãe de órfãos. E assim foi uma médium extremamente dedicada que colaborou em diversos centros espíritas na cidade do Rio de Janeiro, nos deixando lições de fé, humildade e amor ao próximo. E aqui nós poderíamos ainda falar de várias figuras desse período, como Ivone do Amaral Pereira, ou então do saudoso Chico Xavier, esse seguramente o maior divulgador da causa espírita. No entanto, dada a nossa limitação de tempo, trouxemos apenas esses 4 exemplos que servem para a nossa reflexão. Então, todos esses irmãos que nós citamos e também aqueles que nós não pudemos citar, não encarnaram no Brasil por acaso. Houve toda uma programação espiritual que, sob a direção do Mestre Jesus, se efetivou para que a doutrina consoladora fincasse raízes no nosso país. Afinal de contas, nada acontece por acaso na obra de Deus. Existe toda uma programação. E como nós pudemos ver pela biografia desses espíritas, o trabalho deles foi bastante árduo, já que naquele período da história brasileira havia muito preconceito e desconhecimento da causa espírita. Muitas resistências deveriam ser quebradas ao longo do tempo, para que chegássemos à condição de liberdade religiosa que nós temos hoje. Se declarar espírita já era um fator que fechava muitas portas. Mas esses missionários não recuaram diante das dificuldades.
enfrentavam as resistências e preconceitos típicos da época, sempre de forma pacífica. Evitavam os conflitos, como Jesus, a seu tempo, nos ensinou. E desta forma, pacificamente, mas com muita determinação, levaram suas obras em frente, divulgando o conhecimento espírita a toda a população. Suas ações em prol das pessoas mais necessitadas representavam e representam a verdadeira exemplificação dos ensinos do Mestre Jesus. Afinal de contas, como nós pudemos perceber, o Espiritismo é cristianismo em ação. Estudar e conhecer, importante, mas também praticar, que era o que eles faziam. Então, a proposta é que nós nos inspiremos nos exemplos dessas pessoas que aqui passaram espalhando bem e que possamos, dessa forma, enriquecer nossa alma, enriquecer nossa mente. Agradeço a oportunidade, desejo muita paz a todos.